É uma alegria estar aqui com vocês. Cheguei terça-feira dos Estados Unidos, fui no final do ano passado para uma bênção de Deus na minha vida, que eu tive momentos da minha vida que eu pensei que não iria ver. Fui conhecer a minha netinha Grace, minha primeira netinha. Que maravilha! Isso muda a vida, né? Muda o coração. Agora minha esposa quer ficar lá, quer morar lá, e a gente já estava tão adaptado aqui em Goiânia, né? Mais especificamente no Senador Canedo, né? Virei um canedense, né? E Deus faz essa reviravolta na vida da gente, uma bênção, porque é algo que eu não pensei em alcançar realmente. Eu já tive câncer 4 vezes, vocês já sabem da história, e a primeira vez tive um câncer no intestino, operei lá nos Estados Unidos, e quando veio o segundo, quando voltou no fígado, 4 tumores, eu falei: Deus, o Senhor tem alguma coisa contra mim, Senhor? Será que passou da hora? Eu não devia nem ter operado do primeiro, né? Já devia ter embarcado logo para a eternidade com o Senhor. Talvez o Senhor não queira que eu permaneça aqui, mas Senhor, eu queria tanto ver meus netos. Quero ver meus netos se formarem, né? Lá, pelo menos no high school, lá nos Estados Unidos, onde meus filhos moram. E interessante que Deus me permitiu, depois de 4 cânceres, já agora ver minha netinha, né? Tive um linfoma no mesentério também. Em 2022 fiz quimioterapia, fiquei livre, graças a Deus. Em 2024 o meu urologista falou: tem um cisto crescendo no seu rim. Aí eu falei: vamos tirar, doutor, vamos lá. Tirou, era um carcinoma. E dessa vez, nesse 4º câncer, irmãos, olha, eu nem senti. Falei: olha, Jesus falou que o importante é entrar faltando um pedaço no reino do céu, mas entrar, né? Então, eu estou já assim, não quero me acostumar não. Deus já me deu palavra que acabou, isso acabou na minha vida, não vai ter mais, certo? E uma pessoa chegou para mim e profetizou 2 semanas atrás nos Estados Unidos: olha, você não só vai ver seus netos se formarem, você vai ver seus netos se casarem. Eu falei: uau, glória a Deus. Então Deus tem um propósito em tudo isso, e eu quero falar hoje sobre o beco sem saída de Deus. Essa é uma mensagem que Deus me deu para essa música, Deus Fará um Caminho. Essa é uma música que Deus me deu quando eu passava em frente ao cemitério Campo da Esperança, em Brasília, e eu olhei para as cruzes do cemitério e falei: Deus, minha vida está daquele jeito, ó, cruz, só cruz, muitas cruzes. E o Espírito Santo falou a letra dessa canção para mim. Depois eu coloquei uma melodia, depois nós gravamos, né? E Deus tem falado até hoje. E imagina você sendo inspirado, passando ali em frente ao cemitério Santana, olha para o cemitério e começa a compor um hino de louvor, né? Não é muito fácil não, né, irmão? Mas Deus faz isso. Não é um lugar muito inspirador não. Mas para cada canção, Deus tem me dado uma mensagem hoje em dia, nessa fase da minha vida, né? E a mensagem dessa canção é essa: o beco sem saída de Deus. Cada dor, uma canção. Cada canção, uma mensagem. E repita comigo: o Senhor é o meu pastor e Ele me guiará quando eu estiver confuso e indeciso. Dessa versão aqui do Salmo 23, na New Living Translation, essa aqui é a tradução para o português. O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu gosto muito dessa versão, porque não é algo no futuro. Se me faltar no futuro, eu terei. Você terá, se te faltar no futuro. Mas é mais profundo do que isso. Eu já tenho tudo providenciado por Deus antes da fundação do mundo. Ele já providenciou para mim o que eu preciso, a porta que eu preciso, a saída que eu preciso. Ele já providenciou. Diz aqui: Ele me faz descansar em pastagens verdes, Ele me conduz para junto das águas tranquilas, Ele renova a minha força. Eu aprendi com isso na minha vida. Quando me mudei para os Estados Unidos, eu usei esse recurso muitas vezes de restauração da alma. Às vezes eu estava estressado, às vezes eu estava ali meio com um transtorno de ansiedade, fazendo a obra ali no sul da Califórnia, passando
certas pressões, pressão de imigração, de documentação, pressão financeira para viver ali no custo de vida altíssimo da Califórnia. E aí, o que eu fazia? Eu saía e ia para um parque, tem muitos parques lá, e esses parques têm lagos, todos eles têm lagos. Eu chegava perto daquelas águas, e eu assentava. Em algumas dessas águas tem aquele musgo verde que cobre o lago. Daqui a pouco vem um patinho riscando aquele musgo, nadando e abrindo um caminho no meio do musgo, parecendo uma codorninha assim, aqueles paturés, não sei como é que chama aquilo. Que coisa linda, irmãos, um desenho que eles fazem na água. Eu gostava de ficar sentado ali debaixo de uma árvore, e aquilo restaurava a minha alma. Isso é um segredo. Agora eu entendo meu sogro, que a coisa que ele mais gostava é de ir para o Araguaia. Eu falei, se eu gosto de pescar, não, eu gosto só de ficar sentado olhando para o rio, porque restaura a alma, restaura a alma. Às vezes eu caminhava na praia, está certo que na beira da praia o mar é revolto, mas você olha para o horizonte, a água é tranquila, a água está calma, e aquilo te traz, aquilo invade o seu coração. Isso é que Deus deu para a gente, a natureza, esse contato visual que temos com a natureza. Não sei o nome disso, se é dopamina, se é ocitocina, não sei, que você tem com um animal, quando você brinca com um cachorrinho, quando você vê um passarinho cantando. Onde eu moro, o passarinho me acorda. Irmãos, isso é fantástico, isso restaura a nossa alma. Precisamos descobrir isso. Eu estava no apartamento da minha irmã ali no meio dos prédios ali do Bueno, ali do Alto do Bueno, tanto de prédio, aquele calor. Falei, meu pai, graças a Deus que eu tenho meu casebre lá no sítio do Canedo, porque, sabe, não estava lá, não estava vendo nenhuma árvore, nenhum passarinho. Ele me faz descansar em pastagens verdes, Ele me conduz para junto das águas tranquilas, Ele renova a minha força, ou restaura a minha alma. Ele me guia nos caminhos certos, por amor do seu nome. Deus sempre nos guia nos caminhos certos. Não há caminho errado quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, Ele te guia por caminhos certos, aparentemente, muitas vezes confusos, muitas vezes esquisitos, muitas vezes você não entende o que está se passando, mas são os caminhos certos de Deus. As rotas de Deus não são linhas retas, não são linhas lógicas. Os caminhos que Deus faz são caminhos muitas vezes malucos, fora da curva, como dizem por aí, certo? E Deus faz caminhos assim nas nossas vidas, na história da nossa jornada aqui na terra, porque nós não nascemos para essa terra, o nosso destino é o céu, temos a eternidade plantada nos nossos corações, nosso destino é lá. Mas aqui Deus nos faz andar com Ele, Deus nos ensina, Deus nos transforma neste lugar. Primeira coisa sobre o beco sem saída de Deus que eu quero dizer, que o caminho de Deus é perfeito. Está lá no Salmo 18, 30, está em 1 Samuel também. O caminho de Deus é perfeito, não tem imperfeição no caminho de Deus. Às vezes Deus me conduz por caminhos tortuosos, estreitos, espinhosos. Às vezes Deus te leva a escalar uma alta montanha que você já não tem mais fôlego para subir. Às vezes Deus te leva a passar pelo vale da sombra da morte, sabe? E eu senti que às vezes o vale da sombra da morte é que estava passando aqui dentro do meu corpo. Às vezes é muito difícil esse caminho. Às vezes Deus te leva a atravessar o fogo, andar pelo deserto, atravessar uma tempestade. E às vezes Deus te leva para um beco sem saída. Muitas vezes eu estive no beco sem saída. Alguém aqui já esteve no beco sem saída na vida? Um bequinho, pelo menos? Você não quer levantar a mão, mas eu sei que você já esteve, né? Eu costumo brincar com a minha esposa que um dos becos sem saída é que quando nós começamos a orar um pelo outro, né? Naquela época a gente só orava, nosso namoro era oração, começamos a orar um por o outro, e daí estava muito confuso o sentimento dela. Os pastores nos separaram lá por um mês. Falou assim: Márcio, você vai olhar para outras meninas na igreja, Cleirene, você vai olhar para outros rapazes na igreja. Mas naquele mês, e falou assim: vocês não vão se encontrar. Mas naquele mês eu nunca
Tinha encontrado ela acidentalmente tantas vezes na minha vida. Parava-se no ônibus, no ponto de ônibus, estava lá ela esperando o ônibus. Estava andando ali na rua 3, ela descendo ali a Araguaia, né? E aí, de repente, pá, um dá de frente para o outro, nem falava assim, saía. Eu ia para a faculdade, ela trabalhava no hospital da faculdade lá, nos encontrávamos. Gente, qual a possibilidade da gente se encontrar tanto na vida, esse alinhamento que aconteceu, né? Até que com 15 dias ela procurou, Deus falou com ela, ela procurou o líder nosso e falou, vamos voltar. E nós fomos então para não me lembro, né? Normalmente é para a Monharia que a gente ia, mas ela chegou e falou assim, olha, eu não quero somente namorar com você, mas Deus se diz no meu coração, eu quero me casar com você. Irmãos, aí foi o beco sem saída de Deus. Eu fiquei assim com a saia justa, irmão, que você não calcula. Eu estava num jeito assim, eu pensei, meu pai, o que eu faço? Eu sempre quis, agora eu provoquei isso, agora estremeci, porque eu era pobre, como é que fala? Barredeci, que fala, né? E a menina, eu vou tirar ela da casa do pai dela agora, para casar, eu não estou pronto. Eu falei, como é que eu faço? Aí dei um sorriso amarelo e tal, e falei, ok, e fui, estava num beco sem saída. Mas Deus providenciou a saída, Deus providenciou os recursos que nós precisávamos. Logo depois eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal. Depois de 2 anos que eu prestei o concurso, fui chamado. Aí começou a provisão de Deus, né? E foi assim a nossa história. Já me demiti da Caixa já há muitos anos também, mas naquela época foi uma maravilha. Mas Deus nos leva por esses caminhos e para becos sem saídas, porque Ele quer fazer 3 coisas. Primeiro, Ele quer revelar-se a nós. Ele quer revelar o seu amor, Ele quer revelar sua graça, Ele quer revelar, sabe, sua proximidade, sua intimidade. Ele quer revelar a sua presença, Ele quer revelar seu cuidado, Ele quer revelar o seu poder, Ele quer revelar seus milagres, Ele quer revelar a sua glória a nós. Segunda coisa é que Deus quer nos revelar a nós mesmos. Ele quer revelar nossa fraqueza, nossa pequenez, quão frágil nós somos. Ele quer revelar também a nossa incapacidade de vencer sem Ele, a nossa dependência dEle, sabe? Ele quer revelar nossos erros, nossos caminhos errados, que se chama pecado, né? E não só isso, Ele também quer revelar os pontos positivos que não vemos em nós, quer restaurar a nossa autoestima nessa caminhada. Ele quer revelar dons e talentos que você tem. Eu me lembro que quando eu me converti, eu morria de vergonha, tinha timidez, eu não acreditava que eu poderia falar em público, liderar pessoas. E um dia Deus me curou ali no louvor, porque eu tinha vergonha de cantar, irmãos. Depois que Deus me curou e revelou essa capacidade, Deus já me levou a ministrar para 120 mil pessoas no Sambódromo, lá na apoteose do Rio de Janeiro, onde teve o carnaval, agora há pouco. E eu lembro dos músicos tremendo, e falando assim para mim, pastor, nós estamos nervosos. Por quê? Porque nós nunca ministramos para tanta gente. Eu falei, não, senhor, vocês vão ministrar para as mesmas 3 pessoas de sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Só o coral que aumentou, agora nossa ajuda é maior. Então nunca mais tive timidez, nunca mais senti nervosismo de falar em público, nunca, irmãos. Eu não pensava que eu tinha capacidade para fazer isso. Muita coisa eu fiz também sem ter as qualidades devidas, mas Deus me usou, certo? Liderei músicos sem saber ler partitura musical nem nada. Eu liderei grandes músicos nesse país e fora do país. Como? Eu aprendi a conversar com os músicos. Tem uma liga, sabe? Tem uma liga que eu converso com eles e eles entendem, né? Eu agora mesmo estava mostrando ali as coisas que Deus faz, né? A música que Deus me deu, meu prazer, sendo tocado por um dos maiores tecladistas, como o irmão falou ali, do universo, né? Jordan Rudess, da banda Dream Theater, uma banda dos anos 90, banda de rock. Pensou? Ele tocando a música Meu Prazer ali, sabe assim, coisas que não podia imaginar. Deus revela
também os nossos pontos positivos quando andamos com Ele. Quando ele chegou para Gideão e falou assim, o anjo falou: homem forte e valente, homem forte e corajoso. Ele: eu? É você. Você é forte e valente. Terceira coisa, Deus quer nos levar a uma jornada transformadora. É impossível você chegar do outro lado desse caminho da mesma forma que você entrou. É impossível você passar por tudo isso e continuar sendo a mesma pessoa. Deus vai te transformar nessa jornada. E às vezes Ele nos coloca num beco sem saída. O Salmo 77, no verso 19, é um verso sobre Moisés. Você sabe a história dos 10 mandamentos, não precisa entrar em detalhe. Deus chama Moisés lá no monte, ele vai para Faraó e diz: deixa meu povo ir, né? Aí Faraó está com o coração endurecido, Deus envia 10 pragas, Faraó resiste em 9 pragas, na última Faraó amoleceu o coração e deixou o povo ir. Aí o povo sai dali da cidade de Ramsés, da terra de Gósen, e vai para uma rota que parece maluca, que é a rota do Mar Vermelho. Está aqui a cidade de Ramsés, e eles descem aqui para o Mar Vermelho, ali no Golfo do Suez, ali, né? E aí, aqui, cidade de Ramsés, Canaã está aqui. Canaã está aqui. Aqui está o Mar Mediterrâneo, chamado Mar dos Filisteus, na época. Teria que sair daqui e numa linha reta chegar em Canaã. Mas Deus faz o caminho perfeito, porque eles não estavam preparados para enfrentar o que estava aqui na faixa de Gaza. Aqui, costeando aqui o Mediterrâneo, tinha a faixa de Gaza, que era chamada Filistia, terra dos filisteus, né? E aí, Deus os levou para o deserto. Deus os colocou, pior do que isso, num beco sem saída, o beco sem saída de Deus. Os levou para um lugar chamado Piairote, cercado de montanhas por todos os lados, chamados de Baal-Zefon, o Senhor do Norte, que naquele lugar os judeus passaram a chamar aquele lugar de o tesouro escondido de Deus. Tesouro escondido de Deus. Porque Deus tinha um tesouro ali, porque Deus tinha uma saída ali, Deus tinha uma passagem ali, escondida. E eles estavam ali naquele beco sem saída. E agora Faraó se arrepende e quer os escravos de volta. E ele agora vem ao encalço. Eles estavam diante deles o Mar Vermelho, atrás deles o exército de Faraó, cercado de montanhas por todos os lados. Quantas vezes na minha vida eu estive em situações como essa, cercado por todos os lados. Talvez você esteja aqui essa noite e você esteja se sentindo nesse beco sem saída. Talvez você tenha pensado que a única saída é a bancarrota, é a falência, ou o divórcio, ou você tem ouvido do médico a palavra câncer, e você pensa que é o fim da linha, mas não é o fim da linha, isso é apenas um beco sem saída, e Deus já tem uma saída para você. Outra coisa sobre becos sem saídas, é que becos sem saída precedem milagres. Becos sem saída tem cheiro de milagre. Beco sem saída implica que está para acontecer um milagre na sua vida. Não se desespere, jamais se desespere, porque Jesus está com você, Ele está no teu barco. Por que as pessoas aí, quando chegam num beco sem saída, até tiram a própria vida? Porque não tem Jesus no barco, não tem alguém acima dela a quem recorrer. Nós temos alguém acima de nós a quem recorrer, e que estende a nossa mão se afundarmos no mar, amém? E que acalma a tempestade se nós o despertarmos no barco. Ele tinha o povo de Israel exatamente aonde ele queria. A rota que iria transformar escravos enfraquecidos por maus tratos, lá no deserto, transformados em guerreiros. Uma nova geração de guerreiros nasceria para conquistar a terra prometida. Então Deus tinha tudo, tinha o seu plano. Ao invés de ir lá
Deus traria para cá pelo deserto, rodeariam ali 40 anos, depois conquistariam a terra de Canaã, do outro lado do Jordão. Caminho de Deus, e Ele é perfeito. Salmo 77, no verso 19, diz: o caminho que tu fizeste para o teu povo foi um caminho por dentro das águas do mar, uma estrada que ninguém conhecia. Que maravilha! Uma estrada que ninguém conhecia, estava lá já, Deus preparou para o seu povo, um caminho no meio do mar. Outra coisa sobre beco sem saída, é que portas abertas incorrem em decisões, avançar ou retroceder. Quando você tem a porta aberta diante de você, você tem que tomar uma decisão: você vai entrar por ela ou você vai voltar ao que estava. Foi o que Deus disse aqui para o povo dele nessa situação de desespero. Êxodo 14, 15 e 16. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quando nós avançamos, as águas se abrem. Quando nós nos movimentamos, o caminho se abre. O próprio apóstolo Paulo falou que nós vivemos uma vida assim, caminhando na direção de uma neblina. À medida que você vai dando um passo para frente, a neblina vai se dissipando e você vai enxergando mais um pedaço do caminho. Não pode ficar parado. Beco sem saída, você tem que começar a se movimentar, procurar a saída. Ela já está ali. Ela já está ali. Eu me lembro que quantas vezes Deus fez isso na minha vida. Eu tive que tomar decisões. Uma das decisões melhores que eu fiz na minha vida, que eu acredito, foi quando em 93 eu me mudei para Brasília. Eu estava passando muita necessidade financeira em Brasília e também deslocado lá na igreja, e eu queria muito voltar para Goiânia. Então eu, fazendo uma viagem aqui para Goiânia, de Brasília para Goiânia, no carro eu comecei a orar e comecei a debater com Deus. Deus, lá em Brasília, Senhor, está muito difícil. Em Brasília eu não faço nada, eu estou passando dificuldade financeira. Senhor, eu cometi um erro, eu entrei num projeto errado, Senhor, eu quero voltar para Goiânia. O Espírito Santo falou comigo: pode voltar para Goiânia, meu filho, mas fique sabendo que essa não é a minha perfeita vontade para você. Minha vontade para você é que você permaneça em Brasília. O Espírito Santo ainda falou, e eu falei para Deus: Deus, mas em Brasília eu não estou fazendo nada. Em Goiânia eu ministrava o louvor, eu pregava lá na congregação ali do setor sudoeste, onde eu ministrava, mas e em Brasília eu estou sentado no banco da igreja. Exatamente, meu filho, eu te trouxe para Brasília para você simplesmente ficar sentado no banco da igreja, porque eu ainda não terminei a minha obra na tua vida, não terminei de restaurar as tuas emoções, de formar o teu caráter, para aquilo que viria depois na minha vida, a história depois com o louvor, com a música, com o ministério, com a coinonia. Naquele momento me lembrei do Salmo 84, que diz: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Eu disse: Senhor, mais vale um dia no centro da tua vontade perfeita do que 1000 na tua vontade permissiva. Eu sei que o Senhor me abençoa se eu voltar para Goiânia, mas eu vou ficar em Brasília. Naquele momento nasceu no meu coração essa parte da canção que diz assim: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Eu cantei meu prazer durante um ano lá na igreja em Brasília, sem sentir prazer nenhum de estar na casa de Deus, sem sentir o fluir do amor de ninguém para a minha vida, mas eu cantei, eu obedeci naquele momento. Eu fico pensando, se eu tivesse decidido voltar para Goiânia, Deus teria me abençoado, estaria bem, mas eu creio que eu não teria recebido essa música, que fez uma diferença tão grande na minha igreja e depois no Brasil. Que diferença fez? Que história que eu tenho para contar que não teria, se eu não tivesse dito sim ao caminho de Deus, ao caminho, confiar no caminho perfeito de Deus. A outra coisa doida que aconteceu na minha vida, que depois de 30
30 anos de ministério no Brasil, com louvor, viajando esse país, fora do país, para o Japão, Estados Unidos, 15 anos visitando igrejas nos Estados Unidos com a banda Koinonia, compondo canções, gravando 17 álbuns, 30 anos. Deus bota lá um espinho no ninho e Deus me leva para os Estados Unidos. Aí começa um processo de imigração. Nunca podia pensar que com quase 50 anos eu iria imigrar, sem falar inglês, né? Essa outra capacidade assim, que Deus revelou, eu não acreditava que eu poderia falar inglês, né? Mudei para os Estados Unidos falando yes e no. Graças a Deus hoje eu falo yes, no e ok. Mas hoje já entendo praticamente tudo o que eles falam. Deus virou a chavinha na minha cabeça, depois de 3 anos lá. Você não sabe a capacidade que nós temos, o que Deus quer revelar em nós. Sabe, a capacidade cerebral e mental, que Ele quer desenvolver em nós. De aprender coisas novas. Se você está aprendendo coisas novas, Deus quer que você aprenda coisas novas para a sua vida. Habilidades novas, descubra talentos novos. Que maravilha isso. E nesse processo de imigração, fomos morar 1 ano ali numa igreja portuguesa, no centro da Califórnia, num lugar que você pensa que não existe, que tem até a arena de touro, que você vê 5 mil portugueses assistindo tourada no meio da Califórnia, na roça, no mato. Você pensa que está no outro país, não nos Estados Unidos. O meu começo nos Estados Unidos foi no meio do cocô de vaca, da ureia de xixi de vaca. 1 ano sentindo isso, foi lá o começo. Nada por perto, aquela igrejinha, eu morava na casa pastoral da igrejinha assim do lado, uma Assembleia de Deus portuguesa, e ali foi como missionário meu começo. Aí voltamos, meu filho ficou estudando lá estava estudando no high school, voltamos depois de 1 ano para Brasília, meu filho ficou tão triste, deprimido, fez um jejum de 40 dias com 14 anos, porque ele queria fazer neurocirurgia nos Estados Unidos, e ele então foi para eu então liguei para uma senhora lá na igreja portuguesa, e eu pedi a ela assim, para receber meu filho, mandava um dinheiro, uma ajuda de custo, e ele voltou, com 14 anos saiu de casa, e ele foi estudar, assim só para curtar a história, o meu filho foi estudar lá naquele lugar, trilhou um caminho que eu não tenho tempo de contar, mas que um dia tem que colocar num livro, tão difícil o caminho dele, que hoje ele é neurocirurgião nos Estados Unidos. As coisas que Deus fez, o caminho que Deus tem, a proposta que Deus tem, é maravilhosa, quando nós aceitamos entrar nesse caminho de Deus. Quando as portas se abrem, eu tenho que tomar uma decisão, ou eu entro, ou eu saio. Naqueles dias, depois de 2 anos que eu apliquei um visto religioso, já tinha desistido, o visto foi aprovado depois de 2 anos. E aí eu peguei e falei assim para minha esposa, eu não vou, agora eu não vou mais, estou acostumado aqui. Ela falou, não, você vai. Por isso que mulher é uma bênção, irmãos. Mulher é o empurrão que você precisa, né? Na vida. Você vai. Você gastou $8.000 nesse processo de visto, agora você vai. Eu abria a mala, ela fechava a mala, abria a mala, falava, você vai, porque seu filho quer estudar, você sonhou em plantar uma igreja lá, então agora você vai. E então, naqueles dias também me liga um pastor de Toronto, no Canadá, me convidando para ministrar no aniversário da igreja dele, um pastor português, que eu fiquei conhecendo, né? Eu falei para minha esposa, não, eu não vou ministrar no aniversário da igreja, porque agora o meu momento é de plantar uma igreja na Califórnia. E ela falou mais uma vez, minha esposa, olha, vai lá, abençoa o seu amigo, que ele vai ser bênção na sua vida também, muda a sua passagem. E eu dei ouvidos à minha esposa e mudei a passagem que era para São Francisco, na Califórnia, eu mudei a passagem agora, né, de Atlanta, no meio do caminho, para Toronto, no Canadá. Depois seguia para São Francisco, para atender esse amigo, no meio desse tumulto de mudança, né? Naquele ano de 2010, que nós estávamos nos mudando, né, para os Estados Unidos, em junho, eu tinha ido na formatura do high school do meu filho. De lá eu fui para Atlanta, porque um pastor me convidou para pregar,
e me deu uma oferta de $1.200. Isso aqui é importante para você entender o caminho de Deus. $1.200. Era ano da Copa. Ele me levou numa loja chamada Costco, que é tipo um Macro, tipo um Sam's Club, né? E chegou lá nessa loja, lançamento da TV LCD de 40 polegadas. Já pensou, irmão? Que maravilha, 40 polegadas. Eu tinha uma caixona de abelha de 29 polegadas, sabe aquela que, do jeito que é de lado, é para o fundo, assim, aquele caixotão, né? E eu falei, não, vou assistir agora a Copa numa TV bem, assim, fininha, maravilha. A TV ocupava metade da sala, assim, para dentro da sala, lá no meu apartamento, meu caixotão de abelha, minha caixona de abelha. Aí, fui lá, comprei a TV. Quando fomos embarcar, o pastor me levou no aeroporto, cheguei lá na companhia aérea falou, não, embargo de caixas para o Brasil, não pode transportar caixas para o Brasil. Eu falei, mas como? Minha TV? Não tem jeito, proibido. Liguei para o pastor, que estava lá na área do aeroporto, ele voltou, eu corri com o meu filho, nós jogamos a TV dentro do carro dele, eu falei, pastor, devolve isso lá, pega o dinheiro para mim, e saiu, não podia ficar nem parado ali onde ele parou, e foi. Pega essa história da televisão agora, tá? E coloca ela aí, né, como diz o brasileiro, de stand-by, mas put on hold, né? E depois você vai entender. Assisti a Copa no minha caixona de abelha, frustrado, mas assisti, né? E na final daquele ano, nós estávamos então nos mudando. Meu filho estava super feliz porque ele tinha terminado o high school e ia fazer o college, né? Começar a faculdade dele. Aí, eu e ele fomos na frente, minha esposa e o filho mais novo iriam dias depois. Quando nós chegamos no aeroporto de Atlanta, super animados, tomamos um banho de água fria, era o beco sem saída. Nós tínhamos um visto de 2 anos e meio, cada um, que era o tipo do visto religioso, 2 anos e meio. O oficial de imigração me deu 6 meses de permanência, e deu para o meu filho 1 mês de permanência. Falei, acabou, nosso sonho já começou mal. Saímos dali frustrados, mas seguimos para Toronto, no nosso voo. Quando foi ministrar na igreja, eu pego o meu violão, o violão Takamine novo que eu tinha, debaixo do violão um buraco desse tamanho. A companhia aérea havia deixado o case do violão cair, o botão de metal do case entrou para dentro e furou, e fez um furo no meu violão. Eu falei, está dando tudo errado, meu Deus, esse projeto está... Não pode ser de Deus isso. Terminamos de ministrar, eu contei a história para o pastor que era português, e português ama uma briga, irmãos. Não, vamos lá no aeroporto. Não precisa mais não, pastor, já passaram os 3 dias, fomos no aeroporto, ele brigou com o rapaz lá da companhia aérea, falou assim, você coloca aí que vai restituir. Ele falou, não, só restituímos a caixa do violão, o case, o conteúdo da mala a gente não paga. Coloca, escreve aí. Começou a brigar, que eu fiquei vermelho de vergonha. O pastor brigando com o irmão lá, o funcionário da companhia. E ele escreveu lá, falou, mas não vai pagar não. O cara falou, não vai pagar não, mas escreveu. Eu disse, tá bom, pastor, calma. Saímos dali, um dia depois, nós fomos então embarcar para os Estados Unidos de novo, para São Francisco. Aí que vem o caminho escondido de Deus. Aí que vem uma estrada que ninguém conhecia, que eu não sabia, era um caminho escondido. O beco sem saída que nós estávamos, tinha uma saída, e Deus nos levou por ela, numa rota sem lógica, de ao invés de ir direto para São Francisco, nos levou lá para o Canadá, para depois ir para São Francisco. Quando nós chegamos no aeroporto de Toronto, no Canadá, eu não sabia que o procedimento de imigração para quem viaja do Canadá para os Estados Unidos é feito no próprio aeroporto do Canadá. Você já sai do Canadá em voo doméstico para os Estados Unidos. Ali tinha uma cabine da imigração americana. Quando eu cheguei, eu mostrei meu visto, o oficial soltou um palavrão e falou, que visto é esse? Visto R? Aí ele ligou lá para a pessoa que estava do lado, o colega dele lá na outra cabine, e ele falou assim, isso é visto religioso, dá para eles aí 3 anos para cada um, e tá bom. E nós recebemos 3 anos, quando nós só tínhamos
meses e um mês, Deus nos deu 3 anos, que não era nem a lei mais, a lei era de 2 anos e meio apenas, mas Ele tem autoridade para dar a permanência que Ele quiser, e Ele nos deu 3 anos, agora sim, nós estávamos com a alma lavada, agora sim, eu poderia plantar uma igreja, e Ele poderia fazer parte da sua faculdade. Saímos tão felizes e gratos a Deus, por ter aceito aquele convite de ir para Toronto, que minha esposa trouxe. Era o caminho, era a saída, era o caminho escondido de Deus, a estrada que eu não conhecia. E chegamos ao nosso destino final, que San Diego. Aluguei um apartamento, $1.200. $1.200. Eu tinha dinheiro, coloquei um apartamento à venda em Brasília, não tinha vendido, não tinha dinheiro para o restante dos meses. Apartamento de 1 quarto, $1.200. Situação difícil na época. Mas quando chegou no segundo mês, eu não tinha dinheiro. Falei, Deus, eu já vou começar no beco sem saída de novo. Eu vou começar aqui com crédito negativo, né? Destruindo o meu crédito nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? 5 dias faltando para pagar o aluguel, me chega um cheque da Delta Airlines, restituindo o meu violão. Sabe quanto? $1.200. $1.200. Eu já tinha ido em Brasília, levado o meu violão, procurei um luthier, ele tinha tampado o buraco do violão, que eu não consigo até hoje encontrar o buraco nesse violão. Não consigo, me cobrou R$60. Deus fez um buraco no meu violão, tive um custo de R$60, para Ele providenciar o meu aluguel, que eu não teria recursos lá na Califórnia. Chegou o 3º mês, não tinha dinheiro ainda. Aí você sabe o que aconteceu, me lembrei da TV, aí liguei para o pastor, falei, pastor, a TV que não deu certo lá, o embarque, você devolveu? Pastor, tu é doido, homem, devolvi sua TV, você não deixa e-mail, nem telefone, estou com seu dinheiro aqui. Eu falei, não seja por isso, irmão, minha conta é tal, tal, tal. No outro dia estava na minha conta $1.200. Amém? E eu paguei o meu aluguel. Queridos, Deus me fez assistir a Copa na caixona de abelha, para providenciar o meu aluguel. As coisas que Deus faz, que às vezes reclamamos sem saber os caminhos de Deus, como Israel reclamava com medo. Deus está no controle de tudo, saiba disso, está no controle de tudo. Se você tem, ou se você vai perder, faça como Jó disse, Deus deu, Deus perdeu, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo, mas Deus sempre vai abrir um caminho para você. Repita comigo, olhe para o alto, olhe para frente e olhe para baixo. Olhe para o alto, confie em Deus, confie em Deus, Ele não vai falhar com você, Ele não vai te deixar afundar. Se você começar a afundar, Jesus vai estender a mão e te tirar lá de dentro do mar. Confie em Deus. Se Ele abriu a porta diante de você, você tem a decisão de ir ou de retroceder. Mas Deus sempre diz, vai, avance, porque o que Deus tem do outro lado é melhor. Olhe para frente, mantenha-se na direção do alvo, olhando para a promessa, olhando para o objetivo, para o sonho que Deus colocou no seu coração. Olhe para lá, mantenha os olhos lá, porque você vai alcançar. E olhe para baixo, porque você vai ter que colocar um pé na frente do outro e começar a caminhar. Parado você não chega, e no caminho há muita pedra. Imagina, você acha que o desespero de Israel foi ver o exército chegando? Para mim o maior desespero é você ver o mar aberto diante de você, e você ter que descer 70 metros de profundidade, um prédio de 24 andares, até o fundo do mar, e caminhar 12 quilômetros no fundo do mar, até chegar do outro lado, com paredões de água aqui do seu lado.
Aquilo era terrível, uma imagem terrível, bonito só no filme, Príncipe do Egito, né? Mas aquilo é terrível, irmãos. Você tem que entrar nesse lugar, mas você entrar nesse caminho que Deus abre. Deus tem para você o extraordinário do outro lado, um novo nível do outro lado. Me lembro aquela passagem, não me lembro mais a passagem ao texto exatamente, não sei se é de Lucas, que Jesus vai atravessar o mar, né? E ele está dentro do barco com os discípulos. A Bíblia fala assim que muitos barquinhos seguiam aquele barco, mas não fala que aqueles outros barquinhos que estavam sem Jesus chegaram do outro lado. Provavelmente não. Só o barquinho que tinha Jesus é que chegou. Mas quando ele estava atravessando a tempestade, né? Jesus estava lá fazendo de conta que estava dormindo. Jesus é despertado, ele levanta, acalma o mar. Quando eles chegam do outro lado, eles têm uma nova experiência de fé. Eles, no meio do caminho, tomaram um puxão de orelha de Jesus, tomaram, mas eles estavam do outro lado, agora num nível de autoridade ali, presenciando Jesus expulsar uma legião de demônios de um gadareno, que fez precipitar 2.000 porcos, né? No mínimo 2.000 demônios, mas uma legião era de 4.000 a 6.000 homens, é uma contagem romana de 4.000 a 6.000, então muito mais. Eles presenciaram esse nível de autoridade, porque eles entraram no barco que Jesus desafiou e eles atravessaram a tempestade. Depois da tempestade vem a recompensa, porque você avançou com Deus, você aceitou o desafio de Deus. Fico feliz de ter aceito esses desafios da minha vida. Não foram fáceis, não foi fácil de jeito nenhum, mas alargou meu entendimento. Como eu disse, hoje eu tenho um filho que é médico nos Estados Unidos. O mais novo é engenheiro químico, recentemente foi promovido novamente, já era engenheiro sênior, está novinho, engenheiro sênior na maior multinacional que fabrica válvula de coração do mundo, a maior do mundo, Edwards Life Sciences, na Califórnia. E ele é engenheiro, já viaja o mundo, fazendo reuniões, cuidando. A única parte do processo, ele é responsável pelo controle de qualidade do tecido que vai nessas válvulas, vai dentro dessas válvulas. Sabe, eu não teria condição em Brasília, ou aqui em Goiânia, de pagar a faculdade para os meus filhos, estudo para eles, mas Deus traçou um caminho. Deus traçou um caminho, irmãos. Sabe, quando você coloca sua vida em Deus, e você aprende a andar por fé, e você entende que um beco de saída é uma oportunidade de você, de Deus se revelar a você, de abrir portas para você, você chega lá do outro lado. Então, se Deus abrir a porta, avance, vá adiante, avance. Veja as pessoas hoje, nessa geração, tão cheias de dúvida, está apaixonada pela pessoa, não casa, fica com dúvida. Avance, porque é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga quando é dois juntos, melhor paga do seu salário. As pessoas estão com medo de relacionamento, estão com medo de ter rusga, medo de ter briga. Você vai ter rusga e briga nessa vida, casado ou solteiro, você vai ter, não adianta, é bobagem, é ilusão. Se Deus desafia você a construir uma família, abrir uma empresa, mudar de uma cidade, aceitar às vezes o peso do ministério, vai, porque Deus, Ele vai abrir as portas para você, e Ele vai revelar um caminho que você não conhece, uma estrada que você não conhece, e você vai chegar do outro lado, e você vai experimentar coisas tão grandes. Mova-se, mas não olhe para o lado, sabe? O lado assusta. Se você olhar para o lado, você vai se assustar, vai afundar, igual Pedro percebeu a fúria do mar e afundou. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O beco sem saída de Deus já tem uma saída, um caminho desenhado para você. Amém? Não se desespere, não tome posição precipitada. Nós deveríamos orar mais, buscar a Deus mais e consultar menos os homens. E consultar menos os consultores financeiros, os coaches, os psicólogos. Deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Você sabe, Davi queria trazer a arca e não deu certo. A arca ficou ali no carro novo, e Deus fez os bois tropeçarem, a arca caiu, e Davi diz: como trarei a mim, como a Israel, a arca do Senhor?
Mas você sabe por que aconteceu isso? Porque Davi, ao invés de consultar a Deus, no capítulo de 1 Crônicas 13, ele consulta os homens, os capitães de 1.000, de 10.000, ele consulta os capitães e não deu certo. Lá no capítulo 14, ele consulta a Deus e Deus revela. E no capítulo 15 ele fala: ninguém deverá trazer a arca de Deus senão os levitas, a arca tem que vir no ombro dos levitas. Estou contando essa história por quê? Porque nós erramos quando deixamos de consultar a Deus primeiro. Amém? Ora que você vai enxergar. Amém. Posso cantar mais uma vez essa canção com você? Aleluia. Vamos ficar em pé então, né? Para você dar uma oxigenada aí. Cante comigo. Segura a mão do seu irmão. Vamos cantar ministrando uns aos outros essa palavra. Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer. Nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vindará e o seu dia chegará. Vai chegar, irmão. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado está, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa Ele abrirá. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que peguem de pé diante de nós. E a tempestade, aleluia, se acalma. E a voz daquele que criou, pois sua palavra é pura. Levante as mãos e diga: és tudo para mim. Nele crer. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, ressuscitou. Mais uma vez, aquilo que parecia, diga. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser
estou aqui. Diga a Ele: usa-me, Senhor, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Só a igreja diga aquilo que parecia. Usa-me, Senhor, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Aleluia. Usa-me, ó Filho de Davi. Ó Senhor, ora. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que se encontra nesse momento num beco sem saída, não enxerga a saída. Abra os olhos. Abra os olhos como abriste os olhos de Agar, que não via solução para o seu filho Ismael, mas ali diante dela estava uma fonte, estava ali. Abra os olhos. Abra os olhos quando Geazi ficou desesperado com o tamanho do exército inimigo, mas Eliseu orou a Deus, e Deus abriu os olhos de Geazi. Ele viu que muito mais eram que estavam com ele do que estavam contra ele. Abra os olhos. Abra os olhos como abriste os olhos dos discípulos a caminho de Emaús. Jesus estava com eles, mas eles não percebiam que Jesus estava lá. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos para enxergar a estrada escondida no fundo do mar, que está ali. Abra os olhos essa semana. Abra os olhos essa semana, Senhor, em nome de Jesus. Abra os olhos essa semana para ver a saída, para ver a solução. Confiar em Ti. Aleluia. Por favor, fala para o seu irmão assim: olhe para o alto, confie em Deus. Olhe para frente, mantenha-se no alvo, e olhe para baixo. Vamos caminhar juntos. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, pastor Marcos.